Vimos o que são as substantivas subjetivas, treinamos, sabemos arquitetar toda essa estrutura de análise, agora a gente passa para os outros tipos de orações subordinadas substantivas. Tudo bom? Vamos aqui na tela. Eu tenho aqui a substantiva subjetiva, só resumindo o que a gente viu na aula passada, ela age como sujeito da oração principal. Depois que a gente classifica a subjetiva, aliás, depois que a gente descarta, porque a gente não vai falar hoje sobre subjetiva, passam as outras classificações. Então é importante, candidato, que você compreenda que depois de descartada a subjetiva, restam-nos todas essas outras classificações. Mas não se apavore. É bem mais fácil do que a gente pensa, é bem mais fácil do que a subjetiva. Ela é mais prática, que depende muito da transitividade desse verbo, tá bom? Vamos só relembrar aqui a subjetiva, tá? E a gente passa para a próxima, só relembrando mesmo. Aqui eu consigo montar o esquema, é necessário isso. E eu tenho aqui a minha OP, oração principal. Eu vou apagar isso aqui porque você já decorou. Então, eu vou colocar oração subordinada substantiva. Olhei para a oração principal, o verbo é na terceira pessoa do singular e não tem sujeito expresso. Sem sujeito expresso. Portanto, essa é uma subjetiva. Você aprendeu na aula passada. E que a subjetiva, ela age como sujeito da oração. Perfeito? Relembrou a aula passada. O importante é que tudo corra bem. O importante é isso. O importante é isso. Oração subordinada substantiva. Aqui, nessa anterior, eu tenho a minha oração principal. Quem é o verbo da oração principal? É, não é verdade? É. Ele está na terceira pessoa do singular. Só que ele, diferente da anterior, ele tem um sujeito expresso. O sujeito de é a palavra, a expressão ou importante. Repara aqui numa coisa, candidato, que o fato de ele ter um sujeito expresso, ou seja, um sujeito escrito, a expressão ou importante, ele age como sujeito do verbo ser. Logo, nós quebramos a regra da subjetiva. A subjetiva exige o verbo na terceira pessoa do singular, sem sujeito o quê? Expresso. E aqui você encontra um sujeito expresso. Ela não é subjetiva. E o que é que ela é? Agora é que a gente vai descobrir. Sempre que descartada a ideia de subjetiva, resta-nos classificar a transitividade do verbo da oração principal. O verbo da oração principal é o verbo ser, que você sabe que é um verbo de ligação. Ora, verbos de ligação não têm transitividade. Sem transitividade. E se eu não tenho transitividade, o elemento que eu espero à frente é um predicativo do sujeito. Os 10 verbos de ligação ser, estar, permanecer, continuar, andar, tornar, virar, viver, ficar, espera-se que depois dele venha o quê? Um predicativo do sujeito. Então, se eu descartei a subjetiva e o verbo é de ligação, logicamente que a oração que se segue será chamada de quê, gente? De subjetiva. Então, vou chamar isso aqui, perdão, que subjetiva, gente?
predicativa. Ela será chamada de predicativa. Não vai pôr predicativa do sujeito que não existe. É só oração subordinada substantiva predicativa. Ou seja, essa oração inteira é um predicativo do sujeito. Tá bom? Você pode chamar de oração subordinada substantiva predicativa ou somente de predicativo do sujeito oracional. Perfeito? Volta o vídeo se você não entendeu e depois segue que a gente vai falar só sobre as predicativas aqui, tá? Tá aqui, gente, a explicação que eu fiz, mas eu não vou ler. Eu vou analisar apenas a frase. Vamos lá. O problema é isso, que ninguém estudou. Deu para trocar por isso, OSS, o que é uma conjunção integrante, tá bom? E a oração precedente será chamada de principal. Note que o verbo da principal é o verbo ser, que está na terceira pessoa do singular. Só que tem sujeito expresso. O sujeito aqui é o problema. Então, candidato, como eu vou escrever até aqui embaixo, ó, descartei a subjetiva. Primeiro você testa para ver se é subjetivo. Você não vai de imediato classificar logo de predicativa, de objetiva direta, não. Primeiro você descarta a subjetiva para depois ir para a transitividade do verbo. Siga esse passo a passo, senão dá errado, tá bom? Ora, se eu descarto a subjetiva, porque o sujeito está aqui, resta-nos classificar a transitividade desse verbo, que não tem, porque ele é um verbo de ligação. O que é que se espera depois de um verbo de ligação? Um predicativo do sujeito. Portanto, essa oração será chamada de predicativa. Isto é, toda essa oração tem a função de predicativo do sujeito. Uma observação válida é: não diga que a conjunção integrante, ou seja, só a palavra que, tem a função de predicativo, porque isso é uma mentira. E a banca gosta de cobrar isso. O que exerce a função de predicativo do sujeito? Não. Por quê, professor? Porque vamos escrever aqui, ó. Conjunções, sejam elas quais forem, não têm função sintática. Nenhuma conjunção exerce a função sintática. Ela é oca, ela é vazia, porque a função de uma conjunção é ligar duas orações. Tá bom? A questão era se haveria recurso. A questão era isso. Era isso, se haveria recurso. Minha oração principal, a questão era OPOSS, porque deu para trocar pela palavra isso. Olhei para o verbo da oração principal e eu tenho o verbo ser. Só que ele tem sujeito expresso aqui. Terceira pessoa do singular com sujeito expresso. Descartei a subjetiva. Se o verbo é de ligação, essa será uma predicativa. Coloca aqui nos seus comentários se você está entendendo isso. É muito importante para mim. Tá bom? Objetiva direta. Vamos lá? Você vai ler isso aqui e eu vou partir direto para a questão, para a análise. Diz assim: eu sei que você estudou. Repare, eu sei isso.
Cara, eu sei disso, eu acho que quem sabe algo. Então, eu sei isso. OSS. Olhei para a oração principal e eu tenho a palavra sei. Sei não é o verbo ser não, tá? É o verbo saber, tá? Pelo amor de Deus. Oração principal. O verbo saber tem um sujeito expresso. Sujeito simples. Então, se na oração principal o verbo dela tiver sujeito, isso aqui não pode ser uma subjetiva. Descartei a subjetiva. Depois de descartada a subjetiva, resta-nos saber a transitividade do verbo. O verbo saber é transitivo direto. Quem sabe, sabe algo. VTD. Ora, descartei a subjetiva e o verbo da OP é transitivo direto, nós já temos uma resposta. Se o verbo da oração principal é transitivo direto, essa aqui será chamada de objetiva direta. Sempre que descartada a possibilidade de uma subjetiva, classifica-se a transitividade do verbo. Se o verbo é transitivo direto, objeto direto. Se fosse verbo transitivo indireto, objetiva indireta. Compreendeu mais ou menos? Você vai ter uma nova chance de compreender nessa nova frase. Vamos lá. Olha o tamanho dessa frase, tá? Por partes, vamos armar o esquema. O candidato percebeu isso. Isso o quê? Que precisava revisar todo o conteúdo. Até aqui você sabe. OSS e a anterior é chamada de oração principal. Perfeito? A gente sempre começa por quem? Pela subjetiva. Olhei para a oração principal e destaquei o verbo, que é o verbo perceber. Se você pensar, ela está na terceira pessoa do singular. Primeiro passo da subjetiva. Só que ele não pode ter um sujeito expresso. Ou seja, ele tem um sujeito expresso, que é quem? O candidato, que é o meu sujeito simples. Pense aí em casa. Por que não pode ser uma subjetiva? Porque tem um sujeito expresso. Se ele não é subjetivo, porque eu já descartei, porque o sujeito está aqui, resta-nos apenas a classificação da transitividade desse verbo. Quem percebe, percebe algo. Quem percebe, percebe alguém. Ora, se o verbo é transitivo direto, aqui nós temos uma objetiva direta. Professor, o que é que exerce a função de objeto direto? Não. Nenhuma conjunção exerce função sintática. Não é o que aqui que é a objetiva direta. É a oração inteira. É a função de objeto direto. A professora explicou na sala que os alunos deveriam focar nas questões mais recorrentes. Toma cuidado com a gordura textual, que a gente já falou isso aqui na aula passada. Eu vou apontar aqui gordura, tá? Então vamos lá. A professora explicou isso, que os alunos deveriam focar. Oração subordinada substantiva. Qual é a minha oração principal? A professora explicou. Oração principal. Na sala é um adjunto adverbial de lugar. Para nossa análise, nós estamos chamando isso de gordura textual, tá? Só gordura. Vamos tirar a gordura? Lê para mim a frase sem essa gordura, que é pequena. Elas podem ser bem maiores, tá? A professora explicou na sala, a professora explicou isso.
Viu? Tem a habilidade de tirar a gordura textual. Portanto, não pode ser uma subjetiva, porque o sujeito está aqui, sujeito simples. Resta-nos a classificação do verbo explicar. Quem explica, explica algo. Quem explica, explica alguém. VTD. Se o verbo é VTD, eu vou ter uma objetiva direta. Tá bom? Olha aqui, outra com gordura. A equipe concluiu naquele instante que seria necessário. A equipe concluiu, oração principal, concluiu o quê? Isso, que seria necessário ajustar o planejamento. OSS. Olha a gordura textual aqui nos atrapalhando, gente, ó. Naquele instante, é um adjunto adverbial de tempo. A equipe concluiu. Vamos tirar para facilitar a nossa análise, vai. A equipe concluiu isso. O verbo é VTD, com o sujeito aqui, gente, ó, descartei a subjetiva, portanto, objetivo direta. As mais comuns de cair em prova, gente, são subjetiva e objetiva direta. Quase que 100% dos casos se depara com subjetiva, objetiva direta. O candidato duvidou isso. Olha, gente, que maravilha. Duvidou isso. Não, Vitor. Eu acho que seria melhor eu dizer duvidou disso, e você está completamente certo. Disso. Disso você sabe que aqui é um pronome demonstrativo e o de que é a preposição, se aglutinou. De mais isso ficou disso. Pode ser também, tá? Isso aqui, gente, comprova a existência de uma preposição que está oculta aí. Então vamos lá. O candidato duvidou é a minha oração principal, que tem sujeito simples, caso em que descarta a subjetiva. Resta-nos classificar a transitividade do verbo, e você sabe que quem duvida, duvida de. Verbo transitivo indireto que tem a preposição de. Só que ao analisar essa frase, você percebe que esse de, ele é suprimido, ele é elíptico, porque as orações subordinadas objetivas indiretas, na maioria das vezes, possuem a sua preposição subentendida. Então, quando eu disse o candidato duvidou disso, você consegue, na pronúncia, na verificação da transitividade, enxergar a preposição. Mas ela não aparece em muitas frases porque isso é um costume aqui no Brasil. Tá bom? Então eu tenho o candidato duvidou disso, que conseguiria oração subordinada substantiva, como o verbo é transitivo indireto, objetiva indireta. É objetiva indireta porque o verbo é transitivo indireto. Ele pede essa preposição, embora não apareça. Professor, eu poderia colocá-la aí? Sim, o candidato duvidou de que conseguiria. Fica muito estranho, mas seria corretamente com a regência. Tanto que eu escrevi aqui, ó. Eu coloquei o raramente, porque isso aqui não é comum de a gente ouvir no dia a dia. O candidato duvidou disso, de que conseguiria resolver. Tá bom? Esse é um detalhe das orações subordinadas substantivas, objetivas e indiretas. Virem alternativamente com a preposição subentendida. A professora insistiu nisso. Você consegue perceber que eu troquei por nisso, e você sabe que nisso é em mais isso, que comprova a existência de uma preposição. É oração subordinada substantiva, porque deu para trocar por isso. E aqui eu tenho a minha oração principal,
que possui sujeito simples, o que descarta uma subjetiva. Partamos para a transitividade. Quem insiste, insiste em. O verbo é transitivo indireto, regendo a preposição em, que não está escrita, mas ela poderia vir. A professora insistiu em que os alunos revisassem. Seria a forma ultra padrão. É uma objetiva indireta. Comenta aqui se você está conseguindo entender isso, tá? Gostaria muito. Olha outra aqui, ó. O candidato esqueceu-se que precisava revisar. O candidato esqueceu-se disso. De mais isso, disso. Deu para trocar por isso ou disso, OSS. Olhei para a minha oração principal, cujo verbo tem sujeito simples, que é o candidato. Descartamos a subjetiva, partimos para a transitividade. Nós aprendemos que o verbo esquecer e lembrar, lá na aula de regência, que quando eles forem pronominais, ou seja, acompanhados de me, ti, si, eles pedem preposição. Então, poderia dizer, quem esquece, esquece algo, VTD. Quem se esquece de. Portanto, o verbo é transitivo indireto, que rege a preposição de. Portanto, aqui a objetiva indireta, mais uma vez dizendo, professor, cadê a preposição aqui? Ela é suprimida, mas eu poderia fazer. O candidato esqueceu-se de que precisava revisar. É alternativo isso, tá bom? Espero que vocês tenham entendido aqui. Qualquer dúvida, mostra aqui. Nós sabemos que verbos transitivos indiretos regem um objeto indireto, tá bom? Só que tem um grande problema. As completivas nominais e as objetivas indiretas parecem muito uma com a outra. E a gente vai ter que estabelecer aqui uma diferenciação. Repare aqui, ó. Não confunda objetiva indireta ou completiva nominal. Se deu para trocar pela palavra isso, ou disso, na verdade, se deu para trocar por disso, nisso, você só tem duas opções. Se tem preposição, só são duas opções. Ou é objetiva indireta, ou é completiva nominal. E eu vou te dar um bizu fantástico aqui para você não errar nunca mais. Repare aqui, ó. Você pode ler essas observações, tá, gente? Aqui, ó. Eu vou aumentar aqui para a gente brincar. Repare. Deixa eu apagar isso aqui. Ela se lembrou disso. Ela se lembrou disso. Disso o quê? De que tinha um compromisso importante. Se deu para trocar por disso ou nisso, você vê a preposição, é tanto que está aqui. É uma OSS. Ora, se tem preposição, só temos duas opções. Ou ela é completiva nominal ou ela é objetiva indireta. Objetiva indireta vem depois de VTI. Completiva nominal vem depois de substantivo abstrato. É sempre assim, cara. O complemento nominal, quando oracional, ele sempre vem após um substantivo abstrato. Ele não se liga a um VTI que não tem na frase. Combinado? Se tem preposição ou não, a preposição pode vir omitida nas duas, mas é mais comum nas objetivas indiretas. Você testa isso aqui que eu estou fazendo para vocês, tá bom? Ótimo. Então vamos lá. Ele se lembrou de que tinha um compromisso importante. Se lembrou disso? Olha o que vem aqui, ó. VTI, porque o verbo é pronominal. Quem se lembra de. A empresa depende disso. Tem preposição. Vem depois de um verbo transitivo indireto. Quem depende, depende de. Agora, observa as completivas nominais que caem muito nas provas. Repare.
Existe uma esperança disso. Tenho certeza disso. Deu para trocar por disso ou nisso? Oração subordinada substantiva, oração subordinada substantiva. Dica rápida porque você precisa de economizar tempo lá na prova. Repara, tem preposição. Então, ou é completiva nominal ou é objetiva indireta. Veja, existe é um verbo intransitivo, tá, gente? Uma esperança é o sujeito. Sujeito simples. De existe. Existe uma esperança disso. De que tudo dê certo, completa esse substantivo abstrato. Logo, aqui é completiva nominal. Você nem pensaria em colocar objetivo indireta porque o verbo existir não pede preposição. Tenho certeza disso. Completa o substantivo abstrato certeza. É um substantivo abstrato, tá? Você sabe que aqui não é verbo. Não é verdade, gente? Professor, e se eu pensar que é objetivo indireta? Gente, quem tem algo. O verbo é transitivo direto. Da onde é que vai ser um objetivo direto aqui, gente? Indireta, completiva nominal. Preste muita atenção nessas estruturas, tá bom? É isso. Eu não vou esperar por vocês, não. Gente, vamos lá nas questões. Eu volto já para lá. Eu quero trabalhar uma questão aqui com vocês. Tá? Deixa-me ver aqui. Vamos fazer logo a 2? Faz aí, pausa o vídeo, faz e volta aqui para a gente ver. Tenho saudade do que vivemos. Tenho saudade disso. Do que vivemos tem preposição. Trocou por disso. Né? Trocou por disso, então eu só tenho duas opções, CN ou OI. Quem tem algo é VTD, então não pode ser OI. Vem depois de um substantivo abstrato, completiva nominal. Seria letra A, porque o enunciado pede a completiva nominal. Não gosto de brincadeiras as quais... Aqui é uma adjetiva, oração subordinada adjetiva restritiva. Ele me convenceu disso. Olha a diferença. Quem se convence de VTI disso. Aqui é uma objetiva indireta. Todos querem isso. Quem quer algo, VTD, OD. Todos é o sujeito simples, o que descarta a subjetiva. Me diga aqui se você conseguiria resolver essa questão. Dessa forma, se você acertou com base nessas observações que a gente fez. Espero que sim. Vejamos essa outra. Deixa-me ver. Peraí. Calma aí. Aqui, a quinta. Faz a quinta aí. Pausa o vídeo. Faça a quinta. Os resultados somam-se a várias evidências disso. Várias evidências disso. Oração subordinada substantiva. De que crianças possuem habilidades, completa evidências, que é um substantivo abstrato. Não é verdade? Não é? Depois de substantivo abstrato, nós temos uma completiva nominal. Letra C. Muito cuidado com as completivas nominais. Elas podem vir desenvolvidas, que é quando tem a conjunção integrante, ou ela pode vir reduzida. Veja como está falando aqui. Toma muito cuidado. Muitas vezes a oração subordinada substantiva não aparece com o que. Acrescente aí na sua apostila. Ela é chamada de desenvolvida. Quando aparece com o que, ela é chamada desenvolvida. Em vez de aparecer de que mais verbo, aparece só de mais verbo no infinitivo. Infinitivo são as formas dos verbos terminados em AR, ER ou IR. É muito comum as completivas nominais virem reduzidas, sem a conjunção integrante.
Vamos fazer uma comparação aqui, ó. Repare. Tenho certeza disso. Oração subordinada substantiva. Se tem preposição completiva objetiva, que completa o substantivo abstrato certeza, completiva nominal. Aqui, esse que é o que marca a oração que é chamada de desenvolvida. Desenvolvida. Que quer dizer grande, com a presença da conjunção. Na frase a seguir, tenho certeza de passar, ela se reduziu. Tirei um monte de coisa. Por isso está chamada de reduzida. Oração subordinada substantiva, completiva nominal, né, porque completa o substantivo abstrato certeza. E ela está reduzida porque está sem a conjunção. Está reduzida de quê, gente? De infinitivo. Mais na frente a gente vai trabalhar só as orações reduzidas. Aí eu te explico melhor isso aqui, tá? Olha essa outra. Estou com medo de que ele erre. Estou com medo disso. Tem preposição. Vem depois de um substantivo abstrato? É batata. Aqui é uma completiva nominal. Por ela ter a conjunção integrante, ela é chamada de desenvolvida. Estou com medo de errar. É uma oração subordinada substantiva completiva nominal. Completa ainda um substantivo abstrato. Mas ela foi o que, gente? Reduzida de infinitivo. Tá bom? Ótimo. Apositiva, gente. Eu não tenho muito o que falar aqui nas apositivas, porque basta apenas que você decore os 2 pontos. Qualquer prova se baseia nisso. Deu para trocar por isso e vem depois de 2 pontos? Corre para o abraço, meu filho, que a gente está diante de uma apositiva. Vamos dar uma olhada aqui nessa frase, ó, vou te provar. O candidato tinha apenas um objetivo. Isso o quê? Que conseguisse manter a prova. 2 pontos, oração subordinada substantiva apositiva. Decore, para ser apositiva, ela vai ter que ter os 2 pontos. Dificilmente uma vírgula, mas é 2 pontos. Fixa nisso. Porque as apositivas são muito raras, tá? E quando cai, usa-se os 2 pontos. Muito cuidado aqui. Ana deixou um recado importante. Esse. Acho melhor trocar por esse aqui, né, gente? O candidato tinha um objetivo. Esse ou isso, né? Oração subordinada substantiva apositiva. Por quê, professor? Por causa dos 2 pontos. Certo? E acabamos. Vamos para a atividade, faz uma pausa, a gente já fez 2, né? E a gente vai resolver agora as outras. Primeira questão diz assim: li isso. Não tem sujeito expresso, mas está na primeira pessoa do singular, o que a gente descarta como subjetiva. Ela não é, porque ela precisaria estar na terceira pessoa. Basta apenas agora que eu classifique a transitividade desse verbo. Quem lê, lê algo. VTD, OD. Nós temos uma objetiva direta. Acho que é a mais fácil aqui, né? Terceira. Ele quer uma que seja apositiva. Você já foi nos 2 pontos e acertou. Mas o tio vai explicar as outras. Você me dá licença para explicar? Veja. O gestor afirmou isso. Oração subordinada substantiva. Tem sujeito simples aqui. Basta apenas a transitividade. Quem afirma, afirma algo. Objetiva direta.
O servidor tinha dúvidas disso. Quando é o se, gente, a preposição não vem, obrigatoriamente. Tinha dúvidas disso. Oração subordinada substantiva. Vem depois de um substantivo abstrato, completiva nominal. Todos tinham a certeza disso, completando certeza. Oração subordinada substantiva, completiva nominal. É isso. Comenta aqui embaixo, professor, não entendi nada. Professor, entendi tudo. Vamos aqui, gente, a próxima. O diretor-geral da Politec ratificou isso. Tá aqui, gente, ó, o sujeito simples, o que descarta a subjetiva. Quem ratifica, ratifica algo. Aqui é um objetivo direta. Letra D. Na sexta, perguntou: que partiram da compreensão disso, de que completa o substantivo abstrato compreensão, completiva nominal. Letra D. Não há dúvidas disso. Não há dúvidas disso. Deu para trocar por disso. Vem depois de um substantivo abstrato. Complemento nominal. O item está certo. Oitava disse: 4 alternativas a seguir contêm orações destacadas que desempenham a mesma função. A de que ele quer uma que não exerce a mesma função. 4 a mesma, uma que não. A verdade é essa, a verdade é essa, ou é isso. OSS, oração principal. Note que essa oração principal tem sujeito simples, não é subjetiva. O verbo é de ligação, logo predicativa. Vai depender das outras para ver qual é o gabarito agora. É fundamental isso. OSS. Vamos olhar para a oração principal, que é fundamental. Ai, professor, também é uma predicativa. Vamos dar uma olhada? Tem sim o verbo ser aqui, igualmente esse outro aqui. Igualmente a letra A. Só que a letra A a gente descartou a subjetiva, gente, porque tem sujeito. E aqui não tem sujeito. Aqui o verbo está na terceira pessoa do singular, sem sujeito. Sem sujeito. Portanto, nada de dizer que essa é uma subjetiva. Olha que eu quero sua cara, viu? Você vai dizer que B é subjetiva. Cadê o sujeito dela? Não pode ter sujeito aqui. Ela é uma subjetiva. Tá bom? Eu disse, vai dizer que essa subjetiva, ela realmente é uma subjetiva, né? Está decidido isso. OSS. Quem é o verbo da oração principal? Está. Está na terceira pessoa do singular e não tem sujeito expresso. O rapaz, o acordo, não tem nada. É outra subjetiva. Como essas duas aqui são subjetivas, a única que é diferente é A. A gente já tem gabarito letra A. Vamos resolver as outras para ter certeza. Consta isso, OSS, oração principal. Consta, eu consto, tu consta, ele consta, terceira pessoa do singular sem sujeito. É uma subjetiva. Parece isso, OSS, terceira pessoa do singular sem sujeito expresso, também é uma subjetiva. Gente, toda oração subordinada substantiva é assim complexa. Revisa a aula anterior e essa, para você ficar mais entendido nessa parte e depois faz muita questão, porque o concurso está cheio de questões sobre as substantivas. Tá bom? Tchau, gente. Forte abraço para vocês e tudo de bom.